Amém, amados irmãos, graças ao Senhor. Vamos dar continuidade à nossa leitura da Bíblia. Hoje, dia 24 de janeiro, Gênesis capítulo 48 ao 49, o Evangelho segundo Mateus capítulo 15, versículo 29, até o capítulo 16, versículo 1 ao 12, o livro dos Salmos capítulo 20, Provérbio de Salomão capítulo 4, versículo 20 ao 27. Se você ainda não é inscrito no canal Bíblia em Foco 66, inscreva-se, deixe o joinha, ative as notificações, comente e compartilhe. Vamos para a leitura de Gênesis 48. José adoece. Gênesis 48. Passadas estas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José, teu filho, veio ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã, e me abençoou, e me disse: eis que te farei fecundo, e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Mas a tua descendência, que gerarás depois deles, será tua. Segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar meu Raquel, na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. Sepultei-a ali no caminho de Efrata, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido, por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fez-os chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Jacó abençoa a José e os filhos deste. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante de sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, e à esquerda de Israel, e a Manassés à sua esquerda, à direita de Israel. Fez-lhe chegar a ele. Mas Israel, estendendo a mão direita, e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais moço, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos. Não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande, contudo seu irmão menor
será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim diante do de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te demais que a teus irmãos um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus com a minha espada e com meu arco. Bênçãos proféticas de Jacó. Gênesis capítulo 49. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi Israel, vosso pai. Rúben, tu és o primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como a águia. Não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste. Subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma. Com o seu agrupamento, minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa jarretaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-lo-eis em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, meu filho. Encurva-se, deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos são cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Zébulon habitará na praia dos mares, e servirá de porto de navios. E o seu limite se estenderá até Sidom. Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom, e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga, e sujeitou-se ao trabalho servil. Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo, e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Azé, o seu pão será abundante, e ele motivará delícias reais. Naphtali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. José é o ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura. Atira contra ele e o aborrece. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até ao cimo dos montes eternos. Esteja elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça, do que foi distinguido entre seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã devora a presa, e à tarde reparte o despojo. São estas as 12 tribos de Israel. E isto é o que lhes falou seu pai, quando os abençoou, a cada um deles, abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois lhe ordenou, dizendo: eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais,
na caverna que está no campo de Efron o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, com aquele campo em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher, ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali sepultei Lia, o campo e a caverna que está nele, comprados aos filhos de Et. Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, versículo 29, até o capítulo 16, versículo 1 ao 12. Jesus volta para o mar da Galileia e cura muitos enfermos. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia e, subindo ao monte, assentou-se ali. Vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou, de modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. A segunda multiplicação de pães e de peixes. Texto também encontrado no Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, 1 ao 10. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: Tenho compaixão dessa gente, porque já há 3 dias que permanece comigo e não tem o que comer. E não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá, neste deserto, tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: Quantos pães tendes? Responderam: 7, e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu, e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Os fariseus e os saduceus pedem um sinal do céu. Mateus capítulo 16. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal dos vindos do céu. Ele, porém, lhe respondeu: Chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nem um sinal lhe será dado, senão o de Jonas, e deixando-os retirou-se. Fermento dos fariseus e dos saduceus. Ora, tendo os discípulos passado para outro lado, esqueceram-se de levar pão. Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo, Jesus disse: Por que discorreis entre vós, homem de pequena fé, sobre o não ter de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomaste? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. O livro dos Salmos, capítulo 20, oração a favor do rei, ao mestre de canto, Salmo de Davi.
O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro. Desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua glória. Em nome do nosso Deus, hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sim que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Ele se encurva e cai. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Provérbios de Salomão, capítulo 4, versículo 20 ao 27. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha, e saúde para o teu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, e afaste de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines, nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal.